Fala galera, eu Hammurabi em mais um vídeo com vocês aqui no canal Dinheiro Fácil. E o assunto de hoje é sobre imóveis. Muita gente me pergunta lá nas caixinhas que eu abro no Instagram e também às vezes pelo direct sobre imóveis, principalmente quando eu decido falar que não vale a pena você financiar um imóvel, que o ideal é que você junte dinheiro para comprar ele à vista. E algumas pessoas dizem que isso é impossível, outras dizem que nunca vão conseguir o valor da parcela, que pagar o aluguel ao mesmo tempo é desperdício de dinheiro, entre tantas outras histórias e mitos, na verdade, que as pessoas contam para elas mesmas para se convencer de que financiar um imóvel vale a pena. E a primeira coisa que você tem que entender é que se o financiamento valesse a pena para o consumidor, para quem vai adquirir o imóvel, o banco não venderia, porque se ele está vendendo aquele financiamento, ele está tendo lucro, ele está ganhando dinheiro com aquilo. Então, obviamente, é vantajoso mais para ele do que para o consumidor. Mas a questão aqui é que as pessoas não sabem como fazer os cálculos ou nunca procuraram saber como fazer os cálculos para decidir se o apartamento que você deseja ou que alguém da sua família está querendo comprar é melhor você financiar ou juntar o dinheiro para comprar à vista. Claro que isso também tem relação com o fato das pessoas não saberem como investir o seu dinheiro. Então hoje eu vou mostrar para vocês os cálculos aqui na tela de uma planilha super simples que eu fiz, mostrando como a pessoa que deseja adquirir um imóvel pode conseguir comprar o mesmo apartamento que seria financiado em 30 anos se ela simplesmente investir no Tesouro Direto. A diferença entre o valor que ela vai pagar de aluguel em um apartamento semelhante e o valor das primeiras parcelas que ela pagaria pelo financiamento de um imóvel naquele valor. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todas essas contas para que você nunca mais tenha dúvida a respeito disso. E no final também eu vou te dizer quais são as situações que são exceções em relação a essa conta, quando que você pode adquirir um imóvel sem grandes preocupações. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês como que eu chego nesses cálculos, como que eu demonstro matematicamente que é muito mais vantajoso você juntar dinheiro, por exemplo, por 10 anos para comprar um imóvel do que você ficar pagando um financiamento deste mesmo imóvel por 30 anos. E para fazer isso, você precisa basicamente acessar 4 sites diferentes. Na verdade 3, só que um você vai ter que acessar de 2 formas diferentes. E o que é importante falar aqui? Eu peguei aqui um exemplo e você pode fazer essa mesma coisa para o imóvel que você está pensando em comprar. Por quê? Aqui é um caso específico. No caso que você for calcular, que você for fazer esse comparativo, pode ser que dê algum tipo de diferença, tá? Não é uma regra que vai ser sempre 1/3 do valor, 1/3 do tempo do financiamento. Pode ser um pouco mais, talvez um pouco menos, se você der sorte, enfim. Então, analise caso a caso, conforme as orientações que eu vou passar aqui. E aqui, nesse caso, se você quiser fazer isso sozinho, você vai precisar saber o mínimo do mínimo de matemática financeira para poder fazer o cálculo ali de valor no tempo, de valor presente, valor futuro. Isso dá para ser feito no Excel ou com a calculadora financeira, a famosa HP12C. E vamos lá. O que a gente tem aqui? Primeiro, os sites são o site da Caixa, no simulador habitacional, onde você pode simular um financiamento que a Caixa ofereceria. E por que a Caixa? Porque normalmente os juros da Caixa é o menor possível, é os juros dele que baliza o dos outros bancos. O site do Tesouro Direto, para você ver a taxa do Tesouro, que seria a renda fixa mais segura no momento, na verdade a renda fixa mais segura disponível no mercado brasileiro. E o site Zap Imóveis, onde aqui é um classificado online de imóveis, pelo menos aqui para o Rio e para grandes cidades ele funciona. Não sei se na cidade que você vive ou na onde você quer comprar um imóvel vai ter isso, mas teria uma outra forma de avaliar. E aqui, o que eu fiz? Começando pela parte de imóvel, que me dá a base toda. Muito importante. Eu uso um monitor grande, tá, gente? Então aqui eu já tô com a tela dividida dentro do mesmo monitor, eu consigo enxergar perfeitamente. Eu não sei como é que você vai ver isso aí, então caso você não consiga enxergar direito e queira ver melhor esses números aqui, na hora que eu for falar deles eu vou dar uma aumentada, mas também você pode assistir na sua televisão. Parei aí o celular com a televisão, ou conecta de alguma forma, ou loga o YouTube lá, enfim. Aí fica mais fácil de você enxergar. Então, eu cheguei aqui e o que eu fiz? Eu peguei um bairro de classe média baixa, um bairro onde eu morei durante bastante tempo aqui no Rio, e
coloquei aqui 2 filtros apenas, na verdade 3, né? Eu coloquei que é um apartamento, que é o lugar onde a maioria das pessoas vive, ao invés de casa, né? 2 quartos e entre 70 e 80 metros quadrados dentro desse bairro. E fiz a mesma coisa aqui, só que colocando para locação. Essa primeira aba está como compra de imóvel e essa daqui locação. E aí o que a gente consegue analisar? Para a parte de compra, o primeiro imóvel aqui e o segundo, eu dei uma olhada, a localização não é muito boa, por isso que eles parecem estar com um preço abaixo do valor médio aqui. E aí eu meio que ignorei eles de certa forma e olhei um pouco mais para frente, mas você vê que o comum é que seja acima de 200 mil reais um imóvel nessa região. Aqui você vê que 220 seria o preço mais comum, pelo menos aqui tem vários anúncios com esse valor na primeira página. Só que eu não peguei 220 nem 200 mil reais como referência, eu peguei o valor de 190 mil, como se fosse um valor médio. E para locação, eu olhei aqui, esse primeiro está 700 reais, mas porque o valor do condomínio dele é muito alto, e aí depois você começa em 750, 780 e tem vários aqui por 800 reais, depois vai aumentando um pouquinho. Eu fiz mais ou menos a mesma lógica, eu peguei aqui o valor de 800 reais como valor padrão para um aluguel desse tipo de apartamento que a gente está olhando aqui para compra. Tá? Feito isso, colocados os filtros, você não precisa mais mexer nisso, e aí eu já trouxe aqui para a planilha, deixa eu aumentar aqui para tentar facilitar para vocês enxergarem aí. O que eu fiz? Coloquei aqui o preço do imóvel, 190 mil reais, e aí aqui já tem alguns outros dados que eu vou mostrar para vocês de onde eu tirei. O que eu fiz? Eu vim aqui no simulador habitacional da Caixa e coloquei alguns dados para fazer a simulação. Dá para ver aqui, vai ficar pequeno, não sei se eu consigo aumentar, mas não muito. Para pessoa física, residencial, aquisição de imóvel usado, o valor aproximado 190 mil reais, localizado na capital do Rio de Janeiro, e quem está tentando fazer isso não tem imóvel na cidade, tá? Que são as informações que a Caixa pede para te liberar a simulação. Depois ele pergunta a renda bruta familiar, eu coloquei aqui um valor de 8 mil, não sei o quanto isso faz diferença no cálculo final, mas como precisa colocar, eu coloquei aqui, aí você adequa a sua realidade. Coloquei aqui uma pessoa, fiz as contas na hora e botei uma data de 30 anos, tá? A idade da pessoa, que acho que é a idade que o pessoal começa a procurar para comprar imóvel. Coloquei aqui um fator de FGTS, que eu acredito que se fizer diferença seria positivo para o cálculo, e a maioria das pessoas é funcionário, então teria aqui 3 anos de trabalho, FGTS e tal, e o resto das coisas eu coloquei não. E aí a taxa que ele me mostra o financiamento lá de forma mais fácil é essa taxa aqui, ó, SBPE, taxa balcão, tá? E aí o que eu fiz? Coloquei os dados desse imóvel, 190 mil reais de valor, né, que estava ali em cima. Eles me permitem um prazo de até 480 meses, mas eu coloquei menos, coloquei aqui em 30 anos, 360 meses, e ele me dá algumas contas. Primeiro, que ele só vai me financiar 80%, se eu não me engano, do valor do imóvel, que dá 152 mil reais. Então essa pessoa nessa situação precisaria de 38 mil reais para dar de entrada no imóvel. Lembrando o seguinte, gente, eu coloquei um valor relativamente baixo para o preço do imóvel na localidade, até para que a conta ficasse mais favorável para o financiamento. Então eu estou tentando ajudar o financiamento para vocês verem o quanto que ele é discrepante. Por quê? Se você vai comprar um apartamento de 190 mil reais, você não vai pedir um empréstimo de 190 mil reais. Você vai acabar pedindo mais porque você vai ter que ter o dinheiro para a entrada e você vai ter que ter dinheiro também para as taxas, escritura, de repente fazer alguma obra, o valor da mudança. As pessoas que pedem financiamento acabam pensando nisso tudo. Então pensa que você tem diversos custos envolvidos nessa aquisição de imóvel. Mas enfim, dito isso, 152 mil financiado, 38 de entrada em 360 meses. Ele me dá uma taxa de juros, ignora essa taxa aqui, o que interessa é o custo efetivo total, 8,98%, praticamente 9%. Um seguro aqui que é obrigatório, feito pela Tokio Marine, que era o valor mais baixo ali escolhendo a Tokio Marine, dentre as opções que ele me dá. Aqui eu já estou na página direto onde ele roda a simulação, ele me dá 4 opções antes disso. E o sistema de amortização é a SAC, pela taxa TR, com o indexador da TR. Como a TR é muito baixa, normalmente zero, se for a TR que eu conheço, porque eu não sou especialista em imóvel também, mas eu peguei esse aqui como referência, tá? Vocês podem usar outros lá, eu vi que as outras taxas acabavam subindo, então nesse caso aqui eu tentei pegar a mais baixa possível. E aí, aqui ele discrimina um pouco dos custos
desse financiamento, que são os 152 mil que ele vai te dar, o seguro que você vai pagar mensalmente e ainda a taxa de avaliação de bens. Então é a taxa de avaliação do apartamento, tá? Então você aqui, ó, nesse caso teria que pagar R$ 3.100 só para avaliarem o apartamento, que é mais um custo que estaria ali. Mas enfim, isso tudo entra dentro do valor do financiamento, espero eu. Não colocou aqui valor de IOF, talvez por causa do valor, enfim, mas aqui digamos que estamos num cenário muito positivo para o financiamento, daqui para pior, tá? E aqui ele me dá toda a discriminação das parcelas, que começam a R$ 1.400 e vão até, deixa eu descer bastante aqui, R$ 424,94. Na verdade, R$ 449,94, porque tem que acrescentar o valor do seguro. E ainda tem uma taxa de administração embutida de R$ 25,00 todos os meses, tá? Como vocês podem ver aqui, deixa eu voltar para o topo da página. Tem uma taxa de administração. Aqui o valor da prestação, o seguro, a taxa de administração, o total que você pagaria. Então você pagaria no começo 1.452 e no final, que eu falei lá embaixo, 490 e alguma coisa, né? R$450. Lembrando uma outra coisa, aqui essas parcelas não estão sendo reajustadas, obviamente, mas quando você tem um contrato de financiamento, todo mês, praticamente, na verdade de tempos em tempos, o banco que te emprestou esse dinheiro vai reajustar essas parcelas pela inflação ou por algum outro indexador. Então isso aqui é só uma simulação, isso aqui vai sendo reajustado com o tempo, obviamente, para cima sempre. O banco nunca vai fazer isso para perder. Beleza, aqui temos os dados que eu precisava e aí eu volto para a planilha. Deixa eu deixar aqui os dados do empréstimo, para alguém que não está olhando isso. A taxa eu trouxe para cá, coloquei os 360 meses, o valor financiado, 152 mil, que é o valor do imóvel menos a entrada, não estou considerando taxas adicionais. Aqui as informações que eu já passei para vocês, que é a taxa de avaliação, a taxa de administração mensal de R$ 25,00, e o seguro, eu fiz uma média ali de todos os meses, porque ele vai variando, a média de R$ 31,74. A parcela inicial de R$ 1.400, deixa eu confirmar se é isso mesmo. Eu peguei o valor errado da parcela, olha aí. É R$ 1.452,70. E a última, eu estava considerando o valor só da prestação. Tá vendo como eu sou bonzinho com os bancos? Estava aqui facilitando a vida deles, então talvez a gente tenha até uma surpresa aqui no final desses cálculos. E no final aqui, parcela final R$ 449,94. O valor médio da parcela, que eu calculei, na verdade eu joguei aqui, eu vou ter que calcular de novo, porque eu botei também sem considerar o seguro. Como as fórmulas já estão prontas, é rapidinho. O valor médio da parcela é de R$ 969,31. Então, 969,31. Se alguém quiser saber, mas como é que você trouxe isso para o Excel, colocou aqui todas essas informações? Eu simplesmente selecionei tudo aqui assim, ó, na página, e copiei e colei lá no Excel, ele já vai certinho, encaixa nas células, então fica fácil para você pegar essas informações, tá? E aí o total pago, deixa eu ver se a fórmula não está correta, então vou pegar aqui 360 vezes. Na verdade, vou pegar outra coisa. 348.950. Vou deixar o valor redondo mesmo, tá? Que eu peguei também dos dados aqui do financiamento, somando todas as prestações. Lembrando que não está considerando nenhum tipo de reajuste, porque se eu fosse fazer essa conta eu estou inventando números, você só vai saber no decorrer do financiamento mesmo. Então aqui você pagaria no imóvel de R$ 190 mil, sendo que estão te emprestando R$ 152 mil, você pagaria de taxa, juros e etc. pelo menos R$ 196.950. Então na verdade você pagaria aí R$ 197 mil no mínimo de encargos, juros e taxas pro banco. Então você vê que você já vai pagar ali mais do que o dobro do valor que você pegou emprestado. Aqui eu coloquei o aluguel,
de imóvel semelhante, que a gente viu ali que é mais ou menos R$800, e isso representa aproximadamente 0,42% do valor do imóvel, considerando o valor de R$190 mil. Como a gente viu que os imóveis costumam ser mais de 200 mil, isso aqui seria mais baixo ainda. E aqui eu já respondo uma pergunta que muitas pessoas fazem: vale a pena comprar imóvel para alugar? Não, porque você vai pegar aqui, tá vendo que aqui num cenário que eu tô tentando ajudar na conta, tá dando 0,42% de rentabilidade. Hoje você tem investimentos aí que são até lastreados em imóveis, mas imóveis de indústrias ou grandes empresas, imóveis logísticos, que te pagam tranquilamente mais de 0,5% ao mês, já líquido, na sua mão, sem nenhum tipo de imposto, e aqui dependendo do valor do aluguel do imóvel que você vai comprar, você vai ter que pagar imposto de renda. Então esquece isso, porque isso aí, eu nunca vi essa conta ser favorável, tá? As pessoas que insistem nisso é por causa de uma mentalidade antiga do pessoal lá da década de, sei lá, 70, 80, que naquela época me parece que era interessante você investir em imóveis físicos, mas isso já acabou tem bastante tempo, só que as pessoas continuam difundindo isso como se fosse verdade. Imóvel normalmente é um péssimo negócio, tá? Então, aqui os outros dados do financiamento, e aqui como eu mexi na tabela, eu vou dar uma olhadinha para ver se está tudo certo. E aqui já entra o terceiro site que você precisa olhar, que é o site do Tesouro. Então você vê aqui que eu coloquei o Tesouro pré-fixado de 2031, está com a taxa anual de 7,52% bruta. O Tesouro IPCA 2035 e 2045 estão com taxa de IPCA mais 3,62. E aqui eu usei o IPCA de referência de 2020, que é 4,52%, deixa eu olhar aqui na fórmula, isso mesmo, 4,52%, mais esse 3,62, que é exatamente isso que ele teria pago nos últimos 12 meses no momento que eu estou gravando esse vídeo. E aqui que entra a parte da matemática financeira. Para quem já é familiarizado, sabe que PV é o valor presente, N é o tempo, a quantidade de prestações, aqui nesse caso eu botei em base mensal, 360. Aqui o I é a taxa mensal, tem que estar sempre na mesma base, né? Se você está usando taxa anual, tem que usar o tempo em anos. Se você está usando taxa mensal, tem que usar o tempo em meses. PMT é a prestação mensal e o FV é o valor futuro. Então o que essa calculadorazinha aqui está mostrando pra gente? Que nesse momento você teria que ter R$38 mil para dar de entrada no imóvel. Então vou considerar que você tem os R$38 mil para investir, tá? E aí você vai ter uma taxa aqui de retorno do investimento de 0,61%, que é a taxa considerando o Tesouro pré-2031. Essa é a taxa mensal, tá? É a taxa que eu peguei anual e dividi ela em 12 meses, considerando os juros compostos. Que você também faz isso através dessa mesma forma, usando outros dados. Aqui a prestação mensal. E aí da onde veio essa prestação mensal? Eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar a fórmula para vocês, ó, B11 menos B19. O que é isso? Eu peguei a parcela inicial menos o valor do aluguel que você teria que pagar. E aí por que eu fiz isso? Pelo seguinte, se você vem comigo, para mim, com o argumento de que, mas eu vou ficar pagando o aluguel e vou ficar desperdiçando esse dinheiro, ou seria mais jogo usar o aluguel para pagar o financiamento. A questão é que, em quase todos os casos, praticamente todos eles, você não vai conseguir, com o valor do aluguel daquele imóvel, pagar a prestação, pelo menos as prestações iniciais do financiamento para aquele mesmo imóvel. Então você vê que nesse imóvel você paga R$800 de aluguel, só que você pagaria como prestação inicial R$1.452 de financiamento, tá? Lembrando que eu não estou considerando condomínio. Então, eu vou considerar que você vai pagar, que você tem o dinheiro da parcela, já que você está pensando em adquirir aquele imóvel, e que você, dentro dessa parcela, obviamente poderia pagar o aluguel, já que ele é mais baixo. Então eu peguei só a diferença entre os dois e coloquei aqui como parcela mensal. Então você teria ali R$652,70 para fazer de aportes no seu investimento todos os meses. Aqui, obviamente, essas taxas variam a mercado, mas elas são muito próximas e a gente vai considerar a mesma taxa, porque não tem como fazer contas simulando valores diferentes, tá? Mas seria mais ou menos essa realidade de qualquer forma, porque tudo isso andaria junto. E aí, o que isso me diz? Isso me diz que em 124 meses você teria R$201 mil nos seus investimentos, R$201 mil brutos, tá? Sem descontar aqui o imposto de renda.
Por que está 124 meses? Porque na conta que estava aqui antes, ele estava me dando, eu botei para me dar o valor exato de 190 mil reais. Então aqui eu vou ter que abaixar um pouquinho, se eu colocar aqui 110, por exemplo, 176, 115 meses, 184, 118 meses. Ó, aqui o que ele está me dizendo é o seguinte, com 118 meses, que dariam ali aproximadamente 10 anos, porque 10 anos seriam 120 meses, então dá 9 anos e 10 meses. Então, a partir do momento que você começa a investir, dali para 9 anos e 8 meses, ou melhor, 9 anos e 10 meses, você teria exatos 190 mil reais para adquirir esse imóvel. Claro que daqui você teria que descontar 15% sobre o lucro de imposto de renda, que é o rendimento que é o imposto da renda fixa. Então, para isso, você deveria esperar um pouco mais. Se você colocar aqui mais, por exemplo, 130 meses, você já teria 212 mil reais. Então, nesse caso aqui, a gente pode considerar um ano a mais, 2 anos a mais, para você ter dinheiro suficiente para esse dinheiro descontado do imposto de renda ser mais ou menos o valor do imóvel que você quer. Claro que a gente não está considerando eventuais reajustes no preço do imóvel, nem eventuais reajustes no preço do aluguel, até porque você não tem como ter esse tipo de coisa, tá? Só através de simulações mesmo, mas não vale a pena eu fazer esse tipo de conta aqui, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. E aqui, considerando que esse investimento para poderia dizer um longo prazo, porque a gente está pensando ali em 10, 15 anos talvez, você não precisaria ficar apenas no tesouro pré-fixado, você poderia usar o tesouro IPCA, porque você garantiria a inflação mais um retorno, mais um rendimento. E o tesouro IPCA tende a ser um pouquinho melhor dependendo do cenário econômico. Então, nesse caso aqui, para você atingir 200 mil reais, considerando as mesmas contas, só que a taxa aqui do tesouro IPCA, você teria 200 mil reais em exatos 10 anos, tá? E aí teria que descontar o imposto de renda de qualquer forma. Então vamos supor que o imposto de renda fosse sobre esse valor total, você descontaria 30 mil reais, mas não vai ser porque você fez aporte, tem os 38, então você descontaria aqui talvez 15 mil reais de imposto de renda, alguma coisa assim, você teria aproximadamente os 190 mil reais que é o valor que você precisaria para comprar um imóvel, tá? Gente, eu tô tentando falar rápido para o vídeo não ficar gigante. Então, caso você tenha dúvida nessas contas, precisa entender melhor, volta no vídeo, olha com calma o que eu estou dizendo aqui. Se for o caso, como eu falo rápido, eu sei que eu falo rápido, marca ali no vídeo a velocidade, coloca a velocidade um pouco mais baixa do que 1, para você me ver falando com um pouco mais de calma e tenta entender essas contas. Caso você tenha dúvida, você me pergunta ou nos comentários ou lá no direct do Instagram, beleza? Então aqui, gente, qual que é a conclusão que a gente tira? Se você faz o financiamento, você ia ficar 30 anos pagando, você precisaria ter 1.400 e poucos reais, que dá 650 reais a mais do que você teria que pagar de aluguel pelo mesmo apartamento, pelo menos no início do financiamento. A parcela média que você pagaria, R$ 970 reais, então caso você não queira considerar a parcela inicial e tal. E caso você pegasse esse valor da diferença entre a parcela inicial e o valor do aluguel, que seria o que sobraria no seu orçamento, caso você não financiasse o imóvel, você conseguiria adquirir o mesmo imóvel à vista em aproximadamente 10 anos, tá? Um pouco mais, talvez 11, um pouco menos, talvez 9, dependendo da sua disciplina e dependendo de como andassem as taxas dos investimentos. Lembrando, gente, mais uma coisa muito importante, aqui eu estou considerando um investimento seguro, líquido e que você consegue saber as taxas, então eu estou usando renda fixa. Uma pessoa que investe como eu, que tem uma carteira de investimentos que tem renda variável, se ela tiver as estratégias corretas, que são as estratégias que eu passo nas minhas mentorias, para os alunos, para os meus mentorados, elas vão conseguir ter um retorno provavelmente acima da renda fixa, na média anual. Então essas pessoas conseguiriam talvez mais rápido ainda do que esses 10 anos, talvez em 8 anos, talvez em 7 anos, dependendo do cenário econômico, talvez um pouco menos, beleza? Então isso aqui eu estou sendo muito favorável ainda na matemática para os investimentos, para tentar favorecer para o financiamento, para tentar favorecer o financiamento e favorecer o lado do banco, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e eu vou voltar com vocês para falar em que situações que seria interessante você comprar um imóvel, beleza? Deixa eu cortar o vídeo aqui.
E agora vamos finalizar esse vídeo com mais algumas informações importantes que você precisa saber na hora de tomar a decisão de comprar ou não um imóvel. Então, pelos números que eu mostrei, quer dizer necessariamente que sempre é uma ideia ruim comprar um imóvel? Do ponto de vista financeiro, sim. Normalmente você vai desperdiçar dinheiro caso você financie aquele imóvel ou caso você compre aquilo ali pensando na alocação daquele imóvel como uma espécie de investimento. Porém, existem algumas situações onde você pode comprar um imóvel e que isso, apesar de financeiramente não ser a melhor ideia possível, tem um valor intrínseco que favorece a tomada de decisão para compra. Como, por exemplo, se você sempre teve o sonho de ter um imóvel, você pode comprar um imóvel para, por exemplo, fazer obras e deixar ele do jeito que você sempre sonhou, construir internamente ou externamente da forma que você sempre quis fazer, um sonho mesmo. E sonhos não têm valor, então neste ponto a parte financeira fica de lado. Porém, para fazer isso é importante que você tenha planejamento. E mais importante do que o planejamento é a pessoa entender qual a conta que ela tem que fazer para adquirir ou não esse imóvel. Comprar financiado nunca é uma boa opção. E aí as pessoas falam, mas eu nunca vou conseguir juntar dinheiro. Isso é uma questão de falta de disciplina e falta de clareza no que você realmente deseja e como que você quer construir a sua vida. Porque as pessoas que falam que não conseguem juntar o dinheiro para comprar um imóvel, ou elas estão vivendo fora do padrão de vida delas, ou seja, gastando muito mais do que ganham, ou elas estão com um sonho muito grande, querendo um imóvel que está muito fora da realidade delas, ou simplesmente elas não querem tanto assim um imóvel, elas só estão seguindo o efeito manada, porque todo mundo fala que você tem que ter a casa própria, elas estão querendo ter também, adquirir também. Então não caia nessas armadilhas. Se você tem o sonho realmente de ter um imóvel, planeje, junte dinheiro, aprenda a investir. Eu falo sobre isso nas mentorias, eu ensino você a investir nas minhas mentorias. Tá com lista de espera aberta, inclusive, sempre tá lá no link da minha bio, ou então se mandar mensagem no meu direct do Instagram, eu vou acabar colocando seu nome na lista de espera também. Então aprenda a investir, que isso no longo prazo vai te trazer grandes retornos, vai te trazer muitos benefícios e quem sabe você poderia ter até um apartamento ou uma casa maior do que o que você pensa que poderia comprar nesse momento. E a melhor parte disso tudo é que você pode conseguir fazer isso sem ter um banco atrás de você te cobrando as dívidas ou te cobrando as parcelas do financiamento. Lembra que quando você faz um financiamento de muito longo prazo, 30 anos por exemplo, existe a grande possibilidade de, nesses 30 anos, você passar por problemas financeiros, como demissão, como algum problema de saúde que use suas reservas ou algo do tipo, e isso vai dificultar você a cumprir o que foi combinado no financiamento. Então isso é um problema a mais que também quase ninguém pensa. Em 30 anos, economicamente falando, com certeza vão acontecer ali pelo menos 2 ou 3 crises econômicas e isso pode te afetar diretamente. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Curte, compartilha e comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa vez. E estou sempre à disposição de vocês lá no direct do Instagram e também aqui nos comentários. Valeu!